seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos falar com uma jornalista bauruense, que inclusive no período da faculdade, ela caminhou ao lado de Ney Matogrosso, aqui nas ruas de Bauru. Também fez coberturas de casos emblemáticos depois que se formou, inclusive como repórter no período da Covid-19. Então nós vamos conversar com ela, com Marcele Tonelli. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, do Conversa Diária. Seja muito bem-vinda nesse momento especial para a gente. Legal, obrigada, Mara. Prazer estar aqui com você, é um prazer, estar aqui nesse momento que eu falo, nesse momento da TV Diário do Brasil, TV Prevê, que é um veículo muito tradicional aqui de Bauru, enfim. E obrigada para você também que nos assiste. Marcele, então vamos começar pelo início. Essa bauruense da gema, como diz você mesma, criada, crescida e feito história aqui na nossa cidade. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre família e também depois desse período aí que ingressou na área da comunicação do jornalismo. Legal, meu nome então é Marcele Tonelli, eu sou a bauruense da gema, é o que a gente fala, pouco dos jornalistas da minha época, assim, de imprensa, eles eram daqui de Bauru, então sou uma das poucas jornalistas aí que realmente nascidas aqui em Bauru, inclusive nascida na maternidade Santa Isabel, mais bauruense que isso, vivi minha infância, parte da minha infância na Vila Falcão, depois tive um tempo, que eu mudei para Piratininga, mas meus parentes também, tem parente aqui em Bauru que morou no Bela Vista, enfim, sou bem bauruense, dá para se dizer, sou bauruense da gema mesmo. Em relação à área da comunicação, já vamos entrar nela então, porque você sempre quis ser uma comunicadora, a gente vê que você tem toda essa energia, gosta aqui nos bastidores a gente conversando, e também você tem um histórico que nós vamos falar aqui, mas você sempre quis ser jornalista ou o jornalismo por um acaso surgiu para você? O jornalismo surgiu, na verdade, por uma... eu tinha uma tia que ela era assinante assídua dos jornais aqui da cidade, da região, e ela também assistia TV, e assim, eu acho que foi na casa dela essa coisa do jornalismo, eu gostava de ler o jornal, pegar o jornal, ler o jornal, e aí eu acho que veio daí essa vontade em ser jornalista, mas foi mais na época aquela época do colegial, que você precisa definir o que vai ser e tal, e eu tive esse start, não vou ser jornalista, fui lendo mais sobre, e aí decidi que era essa mesma área, que eu ia seguir. E aí foi que essa mesma tia, inclusive, ela me falou, porque eu estava na época prestando vestibular para ir para fora da cidade, essas coisas, e ela me falou, mas por que você não fica aqui, ao invés de ir embora para fora, e faz aqui mesmo a sua faculdade, já que aqui tem, já que em Bauru oferece essa faculdade, e aí você vai saber mais sobre a sua cidade, vai atuar mais na sua cidade, e aí depois, quando você estiver mais madura, profissionalmente, você voa, E foi esse conselho dessa tia, que foi minha madrinha também, que eu acabei seguindo, Ela não está mais entre nós, mas enfim. Qual o nome? Dona Cleonice, lá de Piratininga, Cleonice Veronês de Piratininga, que carinhosamente eu chamava de Nenê, tia Nenê. Enfim, então foi por conta dessa conversa nossa aí que eu acabei, enfim, ficando aqui por Bauru mesmo, e aí me formei na USC, Aliás, tive uma trajetória estudantil aí que eu me orgulho muito, da trajetória que eu tive, porque eu fui uma aluna que quando eu ia entrar na USC, quando eu conheci a USC, eu conheci por uma feira de profissões, as feiras de profissões que eles faziam, vários ônibus de fora, e aí nesse dia dessa feira de profissões eu vi que havia um projeto de mídia e educação muito legal na época. Na época era uma professora chamada Alexandra Bujocas, que tinha o Danilo Rotenberg também, hoje atuante na Unesp, enfim. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo ali, eu falei, não, é isso mesmo. Aí eu tive essa certeza, E aí foi dentro da USC que eu fui galgando, porque com o incentivo dessa professora, eu eu fiz um projeto, e aí eu fui financiada, consegui uma bolsa de iniciação científica como aluna, e aí eu consegui
ao invés de ter que trabalhar para pagar a faculdade, eu conseguia, com essa iniciação científica, passar o meu tempo dentro da faculdade. Então, assim, eu aproveitei, fiz do limão uma limonada e aproveitei completamente os meus anos de faculdade ali. Eu chegava, às vezes, cedo na USC para a realização desses projetos, né? E aí eu ia embora à noite depois da aula, né? Depois das 10 e meia da noite, enfim, que é quando terminava a aula. E dentro disso eu fazia vários projetos de extensão dentro da USC, né? Que eram os projetos ali, o jornal impresso, que era o Jornal Círculo, fazia também, tive momentos, eu fiquei quase um ano à frente de um projeto de extensão na Rádio Veritas, né, que as professoras basicamente deixaram na minha mão ali, né. Conta pra gente com mais detalhes, então, desse projeto. Tive essa passagem, então, pela Rádio Veritas ali, fiquei quase um ano fazendo entrevistas, foi meu primeiro contato com o jornalismo profissional. Porque aí eu comecei a conhecer as autoridades de Bauru, eu tinha que me pautar, né, produzir o próprio programa ali, porque muitos alunos da época, eles eram de fora de Bauru, então muitas vezes não conseguiam fazer esses projetos de extensão, e às vezes os horários ficavam vagos e eu tinha que produzir, eu tinha que ficar ali produzindo o programa, então eu era faz tudo lá das professoras. Então, basicamente, eu acabava assumindo esses projetos, né, então dentro da Rádio Veritas, eu fiz essa participação, né? Tive essa participação de quase um ano, em que eu fiquei produzindo programas com autoridades de Bauru, né? Chamava médicos, chamava comandante de policial da Polícia Militar, comandante da Polícia Civil, enfim, vereadores, chamava o pessoal para conversar nesse bate-papo ali como estudante, né? Como estudante na época quem me acompanhava era o grande Reginaldo Viana, inclusive, que foi um professor ali também junto, né? E aí foi dentro dessa minha passagem que eu tive essas passagens curiosas que você me falou, que você acabou de citar aí sobre o NEM Mato Grosso. Muito bom, nós vamos entrar já, inclusive. Mas eu gostaria que você falasse também sobre o período que você ministrou algumas aulas, algumas oficinas em escolas públicas, que também faz parte, né, desse período que você foi da Bolsa da FAPESP também? Foi incluso? Foi da Bolsa da FAPESP. Antes da minha Bolsa da FAPESP, eu ajudei outras amigas que também tiveram essa bolsa, outras 2 amigas. Então, nessa época, a gente... o projeto era a gente, era era um laboratório de mídia educação, né, que foi montado com a ajuda da FAPESP, com o apoio financeiro da FAPESP, no qual esse laboratório dentro da USC lá tinham computadores, a gente conseguiu máquina fotográfica, filmadoras, e a gente ensinava aos alunos educava os alunos para usar essas mídias de forma mais consciente, né? Porque quando a gente fala em imprensa, muita gente não faz ideia da linguagem da comunicação, como ela funciona, né? Até por isso que, inclusive, a gente cai em fake news muito facilmente hoje, as pessoas caem em fake news muito facilmente, porque a linguagem da comunicação, ela precisaria ser ensinada dentro das escolas também, mas isso não existe no Brasil, né? Existe em algumas poucas faculdades, a mídia educação ela é realidade. Então, esse projeto, ele fazia parte desse programa maior, que era incentivar a mídia educação, como uma disciplina mesmo, né? Você aproveitou cada momento realmente com muita energia. E falando em energia, conta pra gente esse momento, e agora sim falando sobre NEM Mato Grosso, como que foi esse encontro, o que aconteceu, inclusive você o acompanhou até uma farmácia? Conta detalhes pra gente. Dentro de um dos projetos de extensão da USC, que era o Jornal Círculo, né? Era um jornalzinho da faculdade e eu fiquei sabendo por uma colega da imprensa, já era toda envolvida com o pessoal da imprensa ali da época, né? Fiquei sabendo que ia ter uma entrevista do NEM Mato Grosso, em Bauru, né? Que ele ia fazer um show e ia conceder uma entrevista coletiva antes. E aí eu fiquei sabendo aonde era essa entrevista coletiva, fiz um crachá maravilhoso lá pro jornalzinho da faculdade e fui eu lá com o meu crachazinho, consegui entrar na entrevista coletiva que quem queria participar? Os veículos de Bauru, né? Enfim, todas as rádios, as TVs, todo mundo ia entrevistar o NEM Mato Grosso, mas eu não tinha expectativa nenhuma, porque não foi combinado isso, né? Que estaria uma estudante ali. Mas, enfim, todo mundo terminou ali a sua entrevista, né? Essa entrevista foi concedida num hotel ali perto do Confiança Max. E aí o pessoal, todo mundo fez a sua entrevista ali sobre o show, sobre o CD, sobre o que ia ser e tal, enfim.
Entrevista terminada, o pessoal da imprensa vai embora, né? Porque todo mundo na corrida do dia. E aí a estudante de comunicação ficou lá e o Ney Matogrosso, super aberto, gostou de mim e vamos que vamos, concedeu a entrevista. Tanto que nessa entrevista, que eu fiquei ali com ele mais de meia hora sozinha ali, conversando com o Ney Matogrosso, e o assessor, acho que estava do lado também, nessa entrevista eu perguntei até sobre Cazuza. Na época não foi abertamente ele falar que era o amor, aquela coisa, mas deu a entender, né, que era o amor, tudo. Enfim, hoje acho que com os filmes aí tá muito mais esclarecido aí, mas na época eu fiz essa pergunta que era uma coisa mais polêmica, assim, né? Mas mesmo assim ele gostou de mim e no fim da entrevista, o Ney Matogrosso quis que eu fosse acompanhá-lo até uma farmácia. Ele não sabia, obviamente, não conhecia Bauru. Ele precisava comprar um remédio, um analgésico para antes do show. E aí ele me perguntou, falou, onde tem uma farmácia aqui perto? Você pode ir lá comigo? É claro que eu posso. E aí descemos lá do hotel, enfim, fomos caminhando. Ney Matogrosso com sua calça jeans, aquela blusa, uma blusinha bem básica, rosa bebê. Enfim, um senhor com uma estudante do lado, né? E eu, obviamente, devia estar bem nervosa, mas ao mesmo tempo muito empolgada. E fomos caminhando até a farmácia, então, por ruas de Bauru. Chegamos na farmácia. Ninguém, no meio do caminho, ninguém reconheceu o Ney Matogrosso. E chegamos na farmácia, ninguém também reconheceu o Ney Matogrosso. A atendente conversou com ele, não conheceu. E ele já chegou na atendente pedindo o analgésico, que era um analgésico bem específico que ele queria, né? Tava vestido bem, assim, discretamente? Super discreto, um senhor, e ele tava até de chinelo no pé. Então, assim, ninguém reconheceu. E aí, essa atendente foi lá, pegou o remédio, eis que, no mesmo tempo ali, entra uma senhora na farmácia. E essa senhora virou e olhou pra ele assim, olhou de novo, aí ela olhou pra mim, aí ela olhou com os olhos estalados e fez assim. Aí eu, é ele. Aí foi que ela tirou foto com o Ney Matogrosso, conversou um pouquinho ali com ele, mas foi só essa senhora, assim, ela devia ter mais ou menos uns 60 e poucos anos, enfim, foi a única pessoa a reconhecer o Ney Matogrosso ali em Bauru, andando a paisana, né? E aí, essa atendente depois até ficou assim, né? Falou, meu Deus, não acredito, né? Que é o Ney Matogrosso. Eu falei, enfim. Aí o Ney também tirou foto com a atendente, né? E aí, acabou ali essa situação na farmácia, acabando essa situação ali, nós voltamos pro hotel, enfim, me despedi dele com beijinhos no rosto. Muito orgulho. Você como estudante de jornalismo, já com os marcos aqui, como você trouxe pra gente. E aí depois chega a formação. E também não foi diferente. Tem muitos outros marcos. Inclusive, você entra no Jornal da Cidade. Já atuou lá mais de 12 anos no JC. Conta pra gente que tem muita trajetória também. Nós vamos pincelar um pouco do que você fez, né? Aí, como eu falei, né, na infância eu já tinha essa vontade do jornal impresso, né? Então, saindo da faculdade, eu não tive dúvidas, na verdade, eu nem saí da faculdade, eu nem tinha me formado ainda, já estava fazendo alguns trabalhos freelance para o Jornal da Cidade, porque eu queria mostrar quem eu era para entrar lá, né, enfim. E aí, eu consegui a vaga, né, eu me formei, fui uma das únicas da turma, inclusive, que me formei ali trabalhando já dentro do jornal, né, que é referência aí na região, né, impresso. E foi muito bacana, porque na época ninguém tinha, né, é muito difícil, né, você conseguir a vaga de jornalismo logo depois que antes mesmo de você se formar, né, eu lembro que foi uma coisa muito, assim, legal na minha vida. E aí, dentro do Jornal da Cidade, eu fiquei 12 anos, né, hoje eu tô com quase 15 anos praticamente de formação, e eu fiquei no Jornal da Cidade praticamente 12 anos, foram 12 anos, né? Saí em 2023 de lá para me aventurar depois em assessoria, que vai ser um dos próximos assuntos nossos aí. Dentro do Jornal da Cidade, então eu trabalhei em várias editorias, eu trabalhava na editoria local, que cobre tudo, né?
tanto notícias da cidade, quanto notícias policiais, saúde, educação, tudo que tem a ver é ali, né? E nesses anos iniciais, peguei muita coisa de polícia, né? E entre essas coberturas emblemáticas, já gostaria que você mencionasse para a gente sobre 2 situações. Um do caso Vitória, que se puder trazer alguns detalhes para nós, e outro também de um rapaz que levou um tiro no coração e ainda sobreviveu. E você trouxe aí todo um contexto, inclusive humanizado. Compartilhe para a gente da importância desse momento para você como profissional, inclusive. Eu vou começar então pelo Gari, que foi esse caso do tiro que transfixou o coração, que foi lá em 2012, foi logo, eu estava ali nos primeiros anos de jornal, e aí eu peguei essa pauta, né, desse Gari, nós ficamos sabendo aí que ele levou um tiro. Na época, o médico, o Dr. Jean-Pierre, inclusive, ele ficou assim impressionado, porque esse médico atendeu esse rapaz com um tiro no coração e ele conseguiu fazer uma cirurgia. No dia seguinte, o rapaz estava conversando. Então, assim, e esse médico, a sensação dele, ele conversou comigo, a sensação dele é de que ele estava operando uma pessoa sem vida, tá? O tiro entrou pelo ventrículo direito, saiu pelo átrio esquerdo, alguma coisa assim, transfixou mesmo e fez queimaduras no coração. Isso foi um milagre, porque as pessoas não sobrevivem a tiros no coração, né? Enfim. E aí, então eu conversei, né, eu tive essa entrevista, até eu fiz uma entrevista com esse rapaz, né, e esse caso gerou muita comoção em Bauru, porque eu vou até contar, né, como é que foi. Ele estava, na época, era ali perto do Jaraguá, era um bar, né, ele estava próximo a esse bar, esse Gari. E aí, durante uma das pessoas que estavam ali no bar acabou manuseando uma arma, mas manuseando para mostrar para alguém, né? Acho que ele devia ter porte, alguma coisa do tipo. Manuseando a arma ali, de repente, a hora que o Gari viu, ele colocou a mão no coração porque estava sangrando. E aí, eis que foi socorrido e tudo isso aconteceu, né? Do médico atender e achar que estava operando uma pessoa semi-morta, morta ali, mas o Gari, ele sobreviveu e essa história, inclusive, foi nacional, foi algo que deu uma repercussão, que o pessoal da Folha de São Paulo, o pessoal do Estadão me procurou, saiu no Domingo Espetacular. Então, assim, foi um caso que chocou bastante na época, assim, e teve uma grande repercussão, né? E esse Gari, ele ficou bem. Ele, além de levantar da cama, ele teve alta dias depois, e continuava fazendo as suas tarefas, só tinha ali, né, um pouquinho o fôlego, né, um pouco mais prejudicado, mas ele continuou fazendo exames, tinha que continuar fazendo exames ali, mas assim... Você teve que fazer a sua apuração e também ter muita sensibilidade para escrever uma matéria como essa e ter esse contato também, né? E não só dele, mas como do caso da menina Vitória que eu mencionei. Gostaria que você também abordasse, falasse um pouquinho sobre essas questões. Com certeza. O caso da menina Vitória foi um caso que chocou Bauru, região, enfim, nacionalmente, né? Que foi o caso da garotinha, né? Que foi sequestrada pelo padrasto, namorado da mãe, na verdade, né? E aí encontraram ela dias depois, né? Ela tinha sido estuprada, asfixiada, queimada com vida ainda, né? E eu participei dessa cobertura, eu trabalhava na época na parte da manhã e da tarde no Jornal da Cidade, e o Vitor Oshiro trabalhava mais na parte da noite. Eu acompanhei desde o sumiço, né? Quando a garota sumiu, eu cheguei aí na casa dela, eu conversei com a mãe, conversei com a avó, entrei na casa ali, vi os brinquedos dela, vi roupas dela, vi coisas dela, enfim, conversando com aquela mãe, conversei com amiguinhos. O bairro, né, estava todo aflito na época por conta dessa situação, né? Era a região também do Fortunato Rocha Lima. E eu lembro que todo o bairro estava alvoroçado, assim, né, em busca de informações da Vitória quando ela sumiu, né? Então eu fui lá para fazer essa ambientação toda. E aí os dias se passaram, e aí a polícia foi chegando mais próxima, né, ao suspeito, né, pelo crime, que depois foi descoberto que seria aí o namorado da mãe. E eu tive na chácara onde o carro dele, no sítio onde o carro dele foi encontrado, que posteriormente, naquela mesma... Foi de manhã que esse carro foi encontrado, e na mesma tarde, o próprio Renato Cury, na época que era que foi o condenado pelo crime, ele foi encontrado lá também dentro de um rio, né?
E esse carro que foi encontrado lá foi muito importante porque ele, né, carregou a menina nele, havia sinais de terra, havia uma câmera fotográfica com algumas imagens que também deram indícios para a polícia de algumas coisas, de algumas situações, enfim, e eu participei disso tudo, né? Para você, como jornalista, como que foi atuar, né? Porque você tem que ter uma apuração e também tem que ter uma sensibilidade, inclusive um controle emocional diante de toda uma situação tão delicada e polêmica como essa. Foi muito marcante para mim como profissional, porque você precisa saber se portar também, né? Tem que ter esse amadurecimento profissional para você chegar depois numa mãe que, posteriormente, eu acabei tendo que cobrir também o velório dela, né? Porque ali era o velório da menina Vitória, né? Enfim, que tinha toda aquela situação. Então, foi uma situação que, por exemplo, como que eu chego nessa mãe para conversar com ela, né? Para pegar uma última palavra dela sobre a questão da justiça, né? Que fica muito latente quando a gente encontra, né, o corpo da vítima e tudo acontece. E aí, né, familiar? A gente precisa humanizar a matéria para as pessoas também sentirem o que aquela pessoa está sentindo, o que aquele familiar está sentindo, né? Então, foi ali que eu me vi numa situação, enfim, de que eu tive que esperar a mãe, né? Ela estava ali sentadinha do lado do caixão, eu me ajoelhei do lado dela, esperei com que ela, até virei para ela e falei, a hora que você estiver pronta, você fala comigo. Ela chorou, chorou, chorou e depois falou comigo, né? Então, assim, ter esse olhar humanizado também, de saber a abordagem, né? A gente sabe que precisa ser feito, porque nós somos profissionais, sabemos da importância da humanização, mas precisamos ter também esse tato, né? Tem que com as informar, pessoas. inclusive, né, Marcelo? É importante Exatamente. informar, trazer, e exatamente como você trouxe aqui. E além, né, da questão mais policial, essas questões polêmicas que você traz para nós, também teve impactos positivos, que foi inclusive em relação à catadora premiada. Que história é essa? Conta pra gente também desse momento marcante da sua história profissional. Olha, eu posso dizer que eu fui muito feliz em vários momentos dentro do Jornal da Cidade, e esse que você citou foi um deles, porque eu acho que eu ajudei bastante, consegui ajudar com o meu texto ali, com as informações, bastante gente, né? E o caso da Dona Rose, catadora lá do Piquete 1, que na época era catadora, eu não sei como é que a Dona Rose está hoje, né? Mas essa matéria foi feita, acho que foi em 2022, acho que foi nessa época. É uma catadora de recicláveis, ela era cozinheira, mas se transformou em catadora por uma série de circunstâncias da vida, e ela acabou montando uma sala de estudos no Piquete 1 para crianças na época da pandemia. Ela tinha 13 netos e foi a forma que ela encontrou de dar uma outra chance para as crianças, porque na época a pandemia estava fechando e abrindo escolas, e aonde as crianças ficavam, especialmente da periferia, né? Então, essa senhora, ela se viu ali no papel, ela montou uma sala de estudos com materiais recicláveis, com madeira, com porta doada, com janela doada, enfim, pedaços de madeira. Ela montou essa sala de estudos, teve doações de livros e conseguiu transformar a realidade de algumas crianças ali naquele momento, né, de pandemia, e o projeto persistiu. Essa sala de estudos, eu fui entrevistar essa senhora um ano depois que essa sala de estudos estava lá montada, né, um pouco depois ali, bem no finzinho da pandemia, e continuava ali a todo vapor, inclusive a Dona Rose, em entrevista para mim, falou que ela mesma tinha muita vontade de fazer o supletivo, né, de se tornar de fato uma cozinheira, enfim, de fazer uma faculdade, quem sabe. Não sei como é que tá a história da Dona Rose hoje, porque, né, aquela coisa, né, do momento a gente acompanhou, não sei como é que isso se desdobrou depois, mas eu lembro que muita gente em Bauru gostou dessa história, né, e ligou no jornal, as pessoas ligaram, mandaram mensagens, como eu faço para ajudar a Dona Rose? Enfim, o projeto, ele ficou famoso, né, tanto que depois, naquela Semana da Consciência Negra em Bauru, a Dona Rose foi premiada com o troféu Luísa Marim, né? Muito bom. Que justamente, né, pela iniciativa que ela teve, enfim. O jornalismo, ele tem essa missão, né, de ajudar também, de transformar para o meio da comunicação, justamente como você traz aqui, sempre reforçando. E você também volta a falar momentos emblemáticos, você falou da pandemia e você foi repórter nesse período tão difícil para todos nós. Gostaria que você falasse também, só que nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta já. Você não saia daí, continue com a gente, voltamos já já. Até mais.
Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a jornalista bauruense Marcele Tonelli. Antes do intervalo, havia perguntado sobre a questão de você cobrir, né, o período tão difícil para todos nós que foi a Covid-19, que você se tornou, inclusive, especialista nessa área. Gostaria que você trouxesse alguns exemplos e como que foi para você também, como profissional, nesse período. Nessa época muito triste, né, Mara? Até, enfim, desculpa para quem está vendo, né, o programa, porque as pessoas perderam parentes na época, então todo mundo volta a sentir aquilo lá, né? Quando a gente fala em pandemia, então foi uma época em que o jornal ele precisava de profissionais ali a todo dispor, né, para conseguir as informações. O Estado ele dava as coletivas de manhã, a Prefeitura dava as coletivas na parte da tarde, então eu acompanhava tudo isso, né, e eu virei uma repórter especialista da Covid-19, inclusive nós criamos um podcast na época para informar a população de Bauru dos abres e fechas, aquela situação toda, né, que nós vivemos lá atrás. E durante esse período, o Hospital Estadual de Bauru fez um convite para a gente, né, para conhecer a transformação desse hospital, que atendia a região inteira, né, de como ele se transformou, como ele transformou leitos comuns em UTIs nessa época para atender os pacientes. E foi uma situação muito triste, né, e muito tensa para mim como profissional também, porque no momento em que todo mundo não queria nem passar perto de hospital, né, porque todo mundo querendo fugir de hospital, nós fomos convidados para conhecer. Então fui eu e a Luciana Laforteza, que é editora lá do jornal, nós fomos conhecer essa transformação do Hospital Estadual. Eles abriram as portas para a gente. Foi muito legal, porque a gente conseguiu detalhar com riqueza de detalhes e também transmitir. Eu até fiz um artigo nessa matéria da época, descrevendo a sensação de estar ali dentro, daqueles bips, das pessoas olhando, das pessoas que estavam ali internadas, com aquela situação toda, olhando para a parede, olhando para o nada, sabe? Você se coloca no lugar dessas pessoas pensando na família, pensando, enfim, se elas vão sobreviver. Então foi uma situação muito triste, assim, eu fiquei muito... foi um momento muito delicado também profissionalmente, né? Mas muito necessário também. Então, tudo isso fez parte desse amadurecimento profissional. Até porque as pessoas esperavam muito pelas informações, né? Era algo assim que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Foi um período difícil, mas a informação foi essencial também para orientar a todos, inclusive. E trazendo você, que a gente estava falando, inclusive, nos bastidores, que você é meio que jornalista severino. Também tem a questão do esporte, que você, né, além de atuar como skatista, fazer esse esporte, também fez coberturas. Eu fui tão severino dentro do Jornal da Cidade, porque faltava o repórter de política, eu ia. Faltava o regional, eu ia. Faltava sempre fazendo de tudo, né? Então, e eu era skatista, fui skatista na adolescência, né? E aí eu também me transformei na repórter que noticiou ali todas, acompanhou, na verdade, e fiscalizou, viu? E fiscalizou as construções das pistas de Bauru, né? Foi cheio de polêmica, inclusive, a construção da Bauru Skate Park. Então, assim, eu também fiz parte disso, né? Como a repórter skatista, né? O próprio Renato Zaiden, diretor aqui da TV Prevê, me chamava assim na época, né? Enfim, nós chegamos a gravar até vídeos na época sobre essas pistas de skate. Foi muito legal. Bom, tem muita coisa para você falar para a gente ainda, só que nós estamos chegando ao final do Conversa Diária, né? Claro, vou pedir para você falar agora um pouquinho sobre o que você está realizando hoje, que é na parte de assessoria de comunicação, e já aproveitando na sequência, deixar um recado para quem está nos acompanhando, aquilo que tiver no coração. Então, eu sou assessora de imprensa, né? Em 2023 eu saí do Jornal da Cidade, hoje eu atuo dentro de uma agência de comunicação aqui em Bauru, com mais de 20 anos de expertise, que é a Letra Comunicação, e sou assessora de imprensa, né? Aquela repórter que antes trabalhava localmente e tinha contatos também com a região toda, hoje ela atua estado afora, né? Sem limites aí, com contatos com a imprensa nacional, né? Então, o lado da frente do balcão é o lado do jornalismo, o lado de trás do balcão é o lado da assessoria, né? Então, essa experiência, né, por ter trabalhado tanto tempo em redação e ter vivido tanta coisa, isso me trouxe uma bagagem muito grande também hoje como assessora, né, o que faz com que hoje eu seja uma assessora até melhor, né, muito melhor do que eu
se eu não tivesse passado por essa experiência. Então, acho que hoje, assim, dentro dessa agência de comunicação, eu me dei muito bem, né? Consigo, trabalho ali, inclusive, com o pessoal que saiu, também são egressos do Jornal da Cidade, né? Tem vários colegas ali que atuaram também dentro da redação, enfim. E acho que essa experiência, né, essa transformação, ela traz uma mensagem até para os telespectadores aí, né? Eu sempre fui uma pessoa que é uma profissional que sempre amou o jornalismo diário, né? Sempre amou escrever e ir até as pautas, ir até os casos e tudo isso que a gente falou, conversou aqui, eu sempre amei muito essa aventura, né, que era o jornalismo diário, e hoje me vejo, né, mais dentro, talvez até dentro de de um escritório, né, mas enfim, tudo tem a ver também com o profissional camaleão, e acho que a gente na vida, a gente precisa, né, a vida é feita de fases, e acho que dentro, nesse contexto que eu acho que vem a minha mensagem, né, que que as pessoas não se limitem, né, que a gente vive intensamente certas fases da vida, mas que tudo chega e tudo vem também para acrescentar, né, profissionalmente para a gente. Então, acho que hoje o profissional que se reinventa e que está sempre disposto a evoluir é sempre visto de uma melhor forma no mercado. Então, acho que essa é a deixa aí para quem está nos assistindo, né? Seja sempre uma pessoa, não só um profissional, mas também uma pessoa com essa capacidade de adaptação, com essa capacidade de aceitação das coisas, de ser um camaleão na vida mesmo, né? Muito bom. Obrigada pela confiança de vir bater este papo aqui com a gente no Conversa Diária. Esse momento de trazer um pouquinho dessa trajetória profissional, muito importante, inclusive, e deixo já o convite para que você retorne em outros momentos e desejo sucesso para você na sua trajetória, que você continue fazendo a diferença por onde passar. Legal, Mara. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu até agora. Então, hoje o bate-papo do Conversa Diária foi com Marcele Tonelli, essa jornalista bauruense que realmente, né, passou por várias áreas e fez e faz a diferença na área da comunicação. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!